narcisista procura ajuda por conta própria? Temos como sugerir que a pessoa procure em caso de necessidade? Olha, tá aí uma furada. Por quê? Porque geralmente o codependente, ele quer curar o narcisista, ele quer que o narcisista seja outra pessoa. Esse é um desejo que eu entendo, tá? Não tem como não entender o codependente. Tem algo ali na relação com uma pessoa importante, ou seja, o narcisista, que geralmente é uma pessoa importante na vida do codependente, e essa pessoa importante está machucando o codependente, e aí o codependente quer que ela pare. E, infantilmente, o codependente acha que o narcisista vai procurar terapia. O narcisista, em algum momento, ele vai cair a ficha e ele vai ver e ele vai modificar. Fantasia, isso, tá? Fantasia é uma crença limitante que o codependente tem e que o mantém no ciclo de abuso que ele está com o narcisista. Então, primeira coisa que um codependente precisa é para com isso. O narcisista não vai para terapia. Eu tenho até um vídeo que eu falo disso. O narcisista não vai para terapia. Ilusão, tá? Para você entender o que eu tô te dizendo. Terapia de casal. A maior fria que existe é uma vítima de narcisismo achar que o cônjuge narcisista vai para terapia de casal para ficar saudável. Não. O narcisista vai para terapia de casal porque lá você vai se abrir, porque afinal de contas você é codependente, você quer fazer de tudo para que melhore. Você vai se abrir, você vai contar um monte de coisas a respeito de você. E aí o narcisista vai pegar todo aquele monte de informação que você está dando de bandeja e num futuro vai te manipular com aquelas informações. Sei lá, vou dar um exemplo. Lá na terapia de casal, o codependente, né, seja o homem ou a mulher, né? O codependente pega e fala: ai, a minha mãe era muito ansiosa ou deprimida. Vou pegar deprimida. A minha mãe, ela era muito deprimida e eu acho que eu também estou ficando muito deprimida, por isso que eu não consigo fazer tal coisa. Aí, no futuro muito próximo, o cônjuge narcisista vai a todo momento. Mas também é porque sua mãe era deprimida, né? Por isso que você tá aí deprimida, por isso que você não dá conta de fazer nada, por isso que tudo que você faz errado. Enfim, né? Só dando um exemplo aqui. Então, dificilmente um narcisista vai para terapia. Para eu não incorrer no erro, porque tem sim narcisista que vai para terapia, mas é raridade. Sabe quando que um narcisista vai para terapia? Quando esse narcisista chega no ponto em que ele vai colecionando fracassos. E aí, algumas vezes ele entra em depressão, algumas vezes ele vai, enfim, para alguns transtornos em comorbidade, depressão, ansiedade, enfim, algo assim. E aí ele vai para terapia por conta desses outros transtornos. E aí, quando acontece isso, tem duas possibilidades. Uma é, o narcisista, ele vai ficar no superficial, ele vai ficar ali só nos sintomas e, de verdade, ele não vai acessar, ele não vai olhar para o narcisismo dele, ele não vai ressignificar nada. A hora que ele melhorar um pouquinho da depressão, ele abandona a terapia e volta a manipular as suas vítimas como antes. A outra possibilidade é
nessa coleção de fracassos, né? Porque, no fim das contas, o narcisista vai colecionar fracassos, né? Porque quem que dá conta de ficar perto, ou se fica perto, ou as pessoas vão adoecendo, fracassos financeiros, em alguns casos, né? Então, nesse segundo caso, o narcisista vai para a terapia, porque todos esses fracassos, ou às vezes até os sintomas mesmo de uma depressão, de uma ansiedade, aquilo está doendo, e talvez lá na terapia, a pessoa de alguma forma cai a ficha, entendi, eu tenho um transtorno. E aí ela vai aprender a identificar, talvez ela se comprometa de fato a se dedicar ao seu processo de autoconhecimento e buscar recursos para ficar melhor. Agora, da minha experiência aí, pode buscar outros youtubers que falam sobre narcisismo, pode estudar sobre narcisismo onde for, você vai ver que esse segundo caso é raridade. Raramente um narcisista vai procurar ajuda e de verdade vai engajar no processo terapêutico. Não acredite, se você é vítima de narcisismo, não acredite no conto da carochinha. Não vai. E o pior de tudo, o conto da carochinha é que você mesmo está contando para você e você está se colocando ali naquela fantasia. Não vai. Daqui a pouco você vai sofrer muito, porque você está criando uma expectativa muito fora da realidade, tá?